Não te zangues, por favor. Ficas, porém, esquisita, adornada com tal flor. Se nem noivos tem brejeira, não vais te casar, enfim, com folhas de laranjeira? Por quê te adornas assim, ao meigo cantar gracioso, sorrindo pros dedos? Pois meu noivo luminoso, agora mesmo, vais ver. Ei, meu noivo aparece, enchendo de farta luz o mundo que ele aquece. Vejam como ele me adora, como ele me afaga gentil e me revigora com suas carícias mil. E faço aparáveis tais. Eu sou Aline Zilli, atriz e produtora cultural, e no ano de 2019 eu me apaixonei pela história da Vivita Cartier. Vivita! Mas tu tem nome de rainha, Josefina. Já falei, mamãe, a partir de agora é Vivita! Tu não gostas do teu apelido, Tavita? Vivita! Tu achas que uma menina de 12 anos tem direito de escolher como deve ser chamada? Já falei, mamãe, Vivita! Que seja então, ouviram todos? Nossa Josefina agora se chamará Vivita. Eis então que temos um novo membro na família. Vivita! Vivita Cartier! Eu sou Marcos Fernando Kirst, escritor, jornalista, sediado aqui em Caxias do Sul, Serra Gaúcha, já há quase 30 anos. E um dos meus encantos sobre essa terra aqui também repousaram sobre uma figura que virou uma espécie de mito literário na região, a poeta Vivita Cartier. Ela se transformou na noiva do sol. Ela se vestia de branco, ela passeava pelos pareirais e embaixo das árvores frutíferas, fazendo a sua poesia e dedicando a sua arte poética para o seu noivo, o noivo chamado Sol, que também era uma metáfora para a pessoa que ela realmente amava de verdade, metaforicamente. Nasceu em 1893 em Porto Alegre, morreu em 1919 no interior de Caxias do Sul, no distrito hoje de Criúva. Veio para cá para tentar se tratar de uma doença que na época não tinha cura, tuberculose. Morreu muito jovem, às vésperas de completar 26 anos de idade. Ela sabia desse potencial que ela tinha de criar uma persona artística, junto embasando a sua poesia de primeira qualidade, de primeira grandeza que ela sabia produzir. E com isso, nesse período em que ela viveu em Criúva, cerca de 7 anos, veio para cá para se tratar, ela se transformou na noiva do sol. Sou Jonas Piccoli, ator, escritor, dramaturgo, coordenador do Centro Cultural Moinho da Cascata e um dos fundadores do Grupo Ueba, junto com Aline Zilli. E se pudéssemos costurar as folhas de volta às árvores, será que conseguimos parar o tempo? Eu me lembro que era uma segunda-feira, lá em meados de 2019, fomos a uma palestra sobre a vida dessa menina. E de pronto ficamos encantados com uma moça de 26 anos, poetisa, artista, carnavalesca. Quem que é essa moça? Foi nos apresentada pelo Kirst, quando ele estava ministrando essa palestra sobre o livro dele. Ao sairmos do encontro, eu me lembro que nós olhamos, eu e a Aline, e dissemos assim, vamos montar a vida dessa moça no teatro? E de pronto topamos. Foi um presente poder interpretar a Vivita Cartier, trazendo um pouco dessa história dela, da arte que ela fazia, da sua poesia, da sua alegria carnavalesca, e trazer isso para os tempos atuais com uma forma de presentear a memória dela, uma forma de inspirar outras pessoas a, quiçá, trazerem essa força à tona e poder
encantar com a sua arte, com a sua originalidade, com a sua personalidade. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder... Vivita Cartier teve uma paixão muito interessante com a questão do carnaval. Ela foi um dos pivôs, um dos personagens fundamentais para o resgate da festa carnavalesca, da festa de Momo, em Porto Alegre, na capital da província na época. Naquela época, era muito comum existir o fenômeno do entrudo, que eram as festividades carnavalescas espontâneas feitas pela população, que na época do carnaval tomavam as ruas de Porto Alegre e faziam festas adoidados, digamos assim, né, mas sem regramentos. Isso incomodava muito a elite da época e as autoridades, que se incomodavam com as consequências. No fim, que dava quebra-quebra, dava briga, às vezes dava morte. A elite começou a ter uma ideia de levar o carnaval para dentro dos clubes sociais e das associações carnavalescas. A família Cartier, de Vivita Cartier, entrou dentro desse movimento e abraçaram as cores da sociedade carnavalesca Os Venezianos, vermelho e branco, e participaram ativamente. Vivita Cartier, ainda uma jovem moça de 16 anos de idade, foi convidada, em 1912, mais ou menos, a ser diretora artística dos carros alegóricos dos venezianos no desfile daquele ano, feito na Rua da Praia. E a partir daquele ano, os venezianos passaram a vencer o carnaval, derrotando os seus oponentes, que eram os esmeraldinos, né? E durante 3 ou 4 anos, Vivita participou ativamente dos carros alegóricos, né, interpretando personagens carnavalescos e ajudando a renascer o carnaval em Porto Alegre e, por consequência, essa renovação do carnaval em todo o estado. Tenho aqui o resultado da premiação vencedora do Carnaval de 1909. Quem será? Os venezianos venceram! Declama pra nós, Vivita! Declama, Vivita! Boneca que sempre riste, de alma gelada e sincera. Ah, boneca, como é triste a solidão que te espera. Uma moça forte, que estava muito à frente do seu tempo, que completou 100 anos da sua morte, né, nesse ano de 2019, e que foi um presente para mim poder levar para a cena a força dessa mulher gaúcha, que veio para o interior em busca, né, de melhoria na sua saúde, e que deixou um legado poético muito forte e que perpassou muito tempo, mesmo quando não se tinha muito registro, muita forma de registro. O que muito me chama a atenção na obra poética da Vivita Cartier é essa capacidade que ela teve de conseguir unir o sofrimento dela com essa certeza de que a vida, mesmo assim, valia a pena e vale a pena. Ela consegue passar para o leitor, a partir dos seus versos, essa aparente incongruência. Se percebe também, ao ler com atenção Vivita Cartier e seus versos, o amplo domínio que ela tinha do fazer poético. Ela não estava brincando de fazer poesia, ela não estava fazendo poesia de uma forma amadora ou para meramente fazer uma catarse das suas sensações. Não, era uma poeta pronta, ela tinha objetivos literários e poéticos e culturais e estéticos, e ela dominava essa ferramenta de uma forma muito impressionante. Chega aqui. Vou te contar. Guarda nos olhos ressalvos de mágoas. Cruel inferno. Por Deus.
Desabrocha nos lábios um sorriso galérrimo. Claro, sabe-se que ela tinha uma educação superior, né, com acesso à mais alta literatura e aos ensinos e ao estudo, claro, isso ajudou muito, mas ela tinha um enorme talento. Percebe-se também a leitura que Vivita Cartier fazia dos grandes poetas da sua época, brasileiros e, em especial, italianos e franceses, línguas que ela dominava, e na sua poética, pelas dedicatórias que ela faz em cada poema, se percebe ali a intimidade que ela tinha com os grandes clássicos da literatura, não só do seu tempo, como de todos os tempos. Isso dá esse vigor e a robustez da obra dela, apesar de tão curta, da mesma forma como sua vida. Tu não entende? Eu tenho alma de artista! Adoro ficar ao relento! Adoro ficar ao ar livre! Isso é coisa de boêmio! Então foi muito bom, foi muito bacana conhecer a fundo a obra, né, da Vivita, através do olhar do Marcos Fernando Kirst, que fez toda uma pesquisa que inspirou o Jonas Piccoli a fazer a dramaturgia e dar esse presente para a comunidade caxiense, que em diversas noites puderam assistir o espetáculo. Essa história toda eu resgatei após 7 anos de pesquisa, transformei num livro biográfico chamado O Ocaso da Colombina, a breve e poética vida de Vivita Cartier. Esse volume tem cerca de 800 páginas e ficou tão grande assim, apesar da vida tão curta dela, em função do tamanho do mito que se tornou, que se criou, na verdade, em torno da figura da Vivita Cartier. Falecida há mais de 100 anos, enterrada sozinha lá no cemitério do Pontão, em Criúva, nenhum familiar enterrado ali perto, né? Os irmãos todos foram para o Rio de Janeiro, a família toda foi para o Rio de Janeiro, e a memória dela foi ficando e sendo mantida viva pela comunidade local, né? E isso fez com que florescesse realmente o mito de Vivita Cartier. Compreende quanta ironia? Portanto, jamais foi. Chegou ao auge da magia e mesmo desperta. Eu sonho. É lindo a gente poder preservar essa história através desse momento onde vivemos também uma outra doença, né, respiratória, como o Covid-19, e em um tempo de pandemia, de isolamento, a gente lembrar e fazer jus a uma poeta que faleceu de tuberculose, o mal do século também. Então, quiçá a gente tenha feito uma ligação mais forte ainda com a memória e trazendo ela para a cena de novo. Devagar. Meu nome é Rodrigo Guidini, sou arquiteto urbanista, formado aqui em Caxias do Sul. E a arquitetura sempre foi a manifestação do viver do ser humano, né? Então, tudo que a gente faz precisa de um espaço, e esse espaço é edificado. Então, ele reflete diretamente o que as pessoas fazem, como elas vivem. E desde isso se vê na própria arquitetura, desde o começo de Caxias do Sul, onde as pessoas tinham uma vida mais difícil, quase exploratória dentro do território do município, né? Então, se via muito do vernáculo, dos materiais locais aqui da cidade, colocados na arquitetura. E isso se refletia também até na própria planta baixa e como as pessoas viviam a vida era diretamente traduzido em arquitetura, porque a arquitetura dava suporte a tudo que elas faziam. E isso foi evoluindo ao longo do tempo, tendo influência tanto pelo comportamento, por questões culturais. A gente vê muita influência da arte na arquitetura, especialmente na arquitetura mais clássica, né, que tinha o barroco influenciando muito, os movimentos artísticos como The Steel, que influenciou bastante o modernismo. Um exemplo de arquitetura do início do século aqui do município é o Moinho da Cascata,
que foi o precursor da agricultura aqui no município, começando com trigo e depois passando para uva. E existe muita influência europeia dentro dessa arquitetura, a gente vê muito forte o estilo industrial europeu da época, né? Então se trazia muito essa cultura de lá, porque aqui não se tinha muita coisa. E foi se desenvolvendo a partir do modo como as pessoas funcionavam aqui no município, que chegou nessa arquitetura. Eu tenho amado a vida no campo. Comprei um cavalo, de nome Bergerrat, um cavalo zanho. Ele tem sido meu melhor amigo por esses pares. Eu já estou aqui há mais de um ano. Mas o que muito deve admirar aqueles que fizeram questão de deixar minha família em prantos, desesperança. É considerada uma poeta simbolista na sua época, né, e gostava de, nos seus versos, cantar a natureza, né, a vontade de viver e a vida, e também não fugia de, nos seus versos, falar sobre a terrível doença que ela enfrentava, que a acometia, e que acabou ceifando ela tão cedo, né, daqui desse plano, dessa vida. Lá devem ser noivos, eu garanto. Braços dados, achando a vida um encanto. Uma mulher sadia e viçosa carrega nos ombros uma inocente a quem contempla orgulhosa. A sorte, porém, dotou-me de um destino diferente. Condenou-me a estar só e ser doente. O pensamento tristonho tudo se enlaça. De súbito, eu ponho os olhos naquele vulto que passa. É uma mulher. Uma mulher vacilante. Uma mulher vacilante. Criúva, distrito de Caxias do Sul, há 65 anos, desmembrou de São Francisco de Paula em 1955. Essa é a localidade que teve a honra de abrigar os últimos 7 anos de vida de Vivita Cartier, que faleceu e está enterrada aqui desde 1919. Vivita, quando veio escolher essa terra aqui para tentar combater sua doença, a tuberculose, gostando dos ares da serra, ela foi muito bem acolhida por essa comunidade, que 100 anos atrás era uma comunidade bem mais ativa do que nos dias de hoje. Hoje Criúva tem cerca de 2.000 habitantes, 100 anos atrás tinha muito mais gente morando aqui e trabalhando. Era um centro pulsante com ferrarias, olarias, era ritmo e rumo para tropeiros que vinham de Porto Alegre e subiam ao sudeste até São Paulo. Foi construída a ponte do Corf aqui naquela época, então era uma região bastante movimentada, o que fazia com que o cotidiano de Vivita Cartier, apesar das demandas da doença que a obrigava a ficar recolhida com o uso de máscaras e distanciamento social, também na medida do possível era bastante agitado e bastante interessante. Oi. Ai, ai. Minha amiguinha de branco. Criúva tem esse nome em função de uma árvore que existia em profusão aqui nessa região naquela época. Hoje é possível encontrar um que outro exemplar ainda,
E também existem lendas que dizem que é em função do barulho dos grilos, né, que abundavam nessa região naquela época. Bibita Cartier, inclusive, sabia de histórias das moças que iam para os bailes aqui em Criúva, fazendo ornamentos nos seus cabelos com vagalumes, né, faziam tiaras de vagalumes para ficarem piscando e chamar a atenção dos garbosos jovens criuvenses aqui nas suas festas. É uma região bastante divertida, com festas desde aquela época, inclusive hoje, e que rende muitas homenagens ao Divino Espírito Santo, festa que existia trazida pelos portugueses desde aquela época, mantida a tradição até hoje. Religiosidade também faz parte do cotidiano e do contexto de toda a história de Bibita Cartier, essa poeta que agora imortaliza Criúva também junto com ela. Esse anseio que os criuvenses têm por cultura, por artes, está impregnado em toda a história de quem resgata a trajetória de Criúva. Basta ver que essa região aqui é o berço dos irmãos Bertucci, os grandes músicos dessa região. O pai dos irmãos Bertucci, seu Fioravante Bertucci, inclusive fazia parte de uma banda no começo do século passado que foi chamada para tocar as marchas fúnebres no enterro de Bibita Cartier. Moça, vai pra onde isso aqui? Oi? Vai pra onde? Cemitério da Vivita. Partiu. Minha querida irmã, escrevo-te muito, me respondes pouco. Quero saber da família. A respeito da minha saúde, devo te dizer que estou sem novidades, mas com sensíveis melhores. O que muito deve admirar ao Dr. Carbone e ao Dr. Fracasso, que há menos de um ano atrás não me davam mais do que 2 ou 3 meses de vida. Também não consultei mais médico nenhum. E nenhum remédio também. Apenas estou tomando aquele fortificante de fascínio universal. Emulsão de Scott. A quem atribuo minhas melhoras. Como bastante ovos. Menos depois que eu li um tratado que diz que os ovos são excelentes excitantes aos nervos, embora sejam nutritivos. Mas eu, que acho que todo o meu mal vem dos meus nervos, vou diminuir a quantidade na série. Como apenas 1 ou 2 engemadas. Destino, Criúva! Estamos no cemitério do Pontão, interior de Criúva, onde Bibita está sepultada desde 21 de março de 1919. Neste túmulo aqui, feito especialmente para abrigar seu corpo com tuberculose. As pessoas na época tinham medo que o contágio acontecesse, mesmo apesar da pessoa já falecida. E pedras especiais foram trazidas de Porto Alegre até aqui para praticamente lacrar esse túmulo, que está aqui até hoje, completamente diferente de todos os outros. Em 1969, o historiador Mário Gardelin, com mais um grupo de apreciadores da biografia de Bibita Cartier, estiveram aqui no cemitério do Pontão, colocando esta placa aqui de cima, com um pedaço do poema que Bibita Cartier queria que estivesse colocado no seu túmulo após sua morte, chamado Impulvis, ao pó. 50 anos depois, perfazendo 100 anos da morte de Bibita Cartier, um outro grupo de pessoas apreciadoras da biografia da poeta colocou uma segunda placa, agora com data de nascimento, data de morte e mais um pedaço do mesmo poema, eternizando aqui, junto ao corpo de Bibita Cartier, a sua poesia imortal. Artista! Vida de artista! Artista é aquele que anda na corda bamba, mas que nunca está em cima do muro. É aquele que sente as borboletas no estômago e os pássaros no peito. Artista! Artista é aquele que tem muito para falar, que não consegue calar. É aquele que com 1 ou 2 na plateia chega no mundo.
todo dia. Não é fácil? Ah, não é fácil. A gente quer falar e às vezes não tem espaço, não tem quem ouça. Mas a gente não desiste. A gente tem muito a dizer e não consegue calar sem sofrer. Ser artista não é fácil, mas quem é, não consegue ser outra coisa. Artista, deixa sua marca, deixa sua arte que impregna o mundo. Quizá seja o que fica, o porquê de estarmos aqui. Eu sou artista. Eu sou artista! Olhe elas que eu quero passar, e precisa pra poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Olhe elas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira... Muito obrigado, Vivita Cartier. Muito obrigado, Kirst, todos os historiadores que trouxeram à tona a vida dessa menina. Muito obrigado, Aline Zilli. Muito obrigado aos atores da peça que também puderam deixar o público conhecer um pouquinho da vida dessa moça. Então, obrigada, Vivita, por deixar a sua história, o seu legado, e a gente poder trazer isso para a cena e reviver um pouco dessa força. Muito obrigada, Vivita. Me chamem de Vivita.